o que eu sempre me falaram é que eu também falava muito. Então isso não mudou. E que eu sempre fui meio engraçadinha também, então isso também não mudou. Mas ter tido irmãos acho que é uma sorte muito grande, porque você aprende, acho que assim, graças a Deus, lá em casa nunca fomos comparados, né? Então não tinha aquele negócio, você tem que ser mais igual ao seu irmão ou sua irmã. Então foi visto muito a individualidade de cada um. A gente tem valores muito iguais, mas a gente tem jeitos totalmente diferentes. Então a Paula criança era a Paula que também, vou falar da criança e um pouco mais do infanto juvenil. Eu adorava desenhar, eu ainda gosto, né, de desenhar, mas não pratico tanto. Adorava música, ler, escrever. Então eu sempre fui muito mais voltada para aquilo que tem a ver com arte, de certa forma. Tanto que quando eu falei que ia fazer engenharia, não foi uma coisa que foi óbvia para minha família fazer engenharia, sendo que é uma família de muitos engenheiros. Então, não, Paulinha gosta de música, ela gosta de arte, não necessariamente ela vai querer ir para esse caminho. Então, e além, né, disso, sempre fui uma criança que perguntava muito sobre tudo. Eu preciso entender o porquê das coisas. Não é o porquê que o computador funciona desse jeito, mas sim o porquê que a gente tem que fazer isso de tal forma. Eu preciso entender. E não tem problema se for uma necessidade, tem porque eu estou mandando, né? Que é coisa de pai e mãe, porque sim. Mas eu preciso entender um pouco mais do porquê. E isso minha mãe fala que eu era muito questionadora também. Então essa é a Paula pequenininha. Quando eu era bem pequenininha, então imagina tão pequenininha que eu não... Você tem a varanda, tem as grades, né, da varanda. Eu era tão pequenininha que eu não conseguia ver em cima da grade ainda. E aí a minha mãe, estava do lado da minha mãe, e eu falo assim, mãe, não vejo a hora de ficar grande. Aí ela, por quê? Ela olhando para aquele pingo de gente, né? Por quê? Para eu poder sair na rua sozinha. Então assim, eu acho que eu sempre tive um instinto de liberdade e autonomia muito forte. Né? Eu gosto muito de fazer coisas em conjunto, mas eu respeito muito a minha individualidade. Eu acho que isso é super importante ter esse balanço. Então, a liberdade, para mim, é algo fundamental. São duas coisas. A primeira é, eu sou casada com outra mulher, então, quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu tive que me assumir. E não é um período, nem uma coisa fácil de se fazer, mas era porque eu não conseguia mais viver uma realidade que não era quem eu sou. E eu acho que a liberdade vem de você se sentir confortável com quem você é, de você poder viver a sua verdade. Não confunda, viver a sua verdade não significa falar tudo o que você quer e achar que os outros têm que aceitar porque isso significa ser autêntico. Não, mas significa, né, aquilo que é muito fundamental teu para você ser feliz, você poder simplesmente ser. E aí foi um período realmente difícil e eu brinco, né, que existe uma Paula antes e depois do me assumir e ser aceita pela família, que são momentos diferentes. Quando você é aceito pela sua família, você pensa, agora eu não ligo mais para a opinião de mais ninguém. O maior medo que a gente tem é dentro de casa. Né? E é medo de não ser aceito, não é medo de necessariamente outras questões, que eu tive muita sorte. Então, depois que a família me aceitou, tem um divisor de águas, onde além de eu buscar a liberdade, eu me sentia mais confortável sendo quem eu sou. E aí isso potencializou a minha busca de autonomia. E para mim isso impactou minha carreira e quem eu sou hoje, assim, absurdamente, porque me fez ter a coragem de buscar desafios sempre novos. E aí foi quando eu percebi que o que me fazia feliz dentro da carreira é aprender. Então eu queria sempre ir para um desafio diferente, que muitas vezes era o que ninguém queria, mas era exatamente o que eu estava buscando, para eu aprender uma situação diferente. Então, a autoconfiança que você vai criando, conforme você se conhece, conforme você se aceita, conforme você vai criando essa casca, te permite ter a coragem de você fazer tomar esses riscos depois ao longo da vida, né? Não é quando as coisas ficam mornas, eu falo, putz, preciso mudar. É quando eu sinto que o que eu quero aprender, o delta já não é tão grande mais.
Porque o que eu gosto, de novo, eu sou fissurada em aprender. E aí você só aprende se você se colocar em situações diferentes. Então, quando chega o caos passa, eu sempre fui chamada principalmente para os momentos de caos ou para os momentos de a gente precisa estruturar para poder crescer e assim vai. Quando essa parte eu vejo que agora já dá para andar e continuar evoluindo e que teria seu aprendizado também nisso, eu sinto que o maior delta era no início. Aí eu quero já, então onde que eu posso agora aprender uma coisa muito diferente? E aí minha carreira foi exatamente isso, né? E também os próprios hobbies que eu tinha. Justamente porque eu quero aprender coisas diferentes. A sensação que eu tenho é que eu quero ter todas as experiências possíveis, principalmente não só para mim, porque eu gosto de aprender, mas para ajudar as outras pessoas a não precisarem passar pelas mesmas coisas. Porque conforme você vai aprendendo, você consegue ajudar o outro falando, ó, eu aqui errei nisso, nisso e nisso. Erre coisas diferentes. Você já me ouviu falar isso várias vezes. Seja inovador no erro, não erro que eu já errei. Porque eu gosto de compartilhar também os erros que eu tive no processo. Se você arrisca muito, né, que é o caso de você fazer essas movimentações, empresas novas, você não conhece necessariamente as pessoas, e assim vai. Se você arrisca muito, pode dar muito certo, como pode dar errado. E viver os dois lados como eu vivi é muito bom. Tem um que foi um pico e depois um pouquinho de um vale, um mesmo ponto de virada, que foi quando eu realizei um sonho, que de novo, é um privilégio você poder realizar um sonho. Acho que todo mundo que realiza um sonho de verdade, você fica em êxtase, assim. Que foi quando eu passei e fui para Harvard, e estudei em Harvard, que era um sonho que eu tinha. Quando eu estava lá, eu pensava, meu Deus, eu não pertenço a esse lugar. E aí quando eu via que todo mundo me recebia como pertencente também, e eu admirava todos que estavam ali, e a gente criou uma comunidade, falei, putz, eu pertenço então a esse lugar. E os debates eram debates tão profundos de liderança, de como gerir uma empresa, de tudo que você pode imaginar, mas como ser humaninhos também, e de vulnerabilidade, eu vivi ali o êxtase de alguém que gosta de aprender. Que não tem competitividade, não tem concorrência, tem realmente uma comunidade querendo se ajudar. Então, esse foi um ponto de virada onde eu percebi, poxa, eu pertenço a lugares assim, que antes eu não me sentia apta a, né? Então, eu pertenço a esses espaços. Isso já é um ponto de virada muito grande na cabeça de alguém. Só que depois, quando eu volto para a mesma caixinha que eu estava antes. Então, tem o segundo ponto de virada, que é como que eu não consigo desver o que eu vi. E eu não consigo desviver o que eu vivi. E parar de sentir o que eu senti. Então, quando eu volto, demorou muito para eu voltar a me encantar com alguma coisa no trabalho. Então, foram tempos difíceis para mim, porque é como se o brilho sumisse. Porque eu procurava sempre no trabalho, né, a forma de aprender nos vários cursos que eu fiz, mas ali eu vi na troca entre pessoas, quando você genuinamente quer conhecer o outro e do mundo inteiro, com pano de fundo sendo o trabalho e não o contrário, que é o contrário do que a gente vive nas empresas, assim, putz, é esse ambiente que eu quero criar onde quer que eu vá. E aí quando eu volto para a mesma caixinha que eu estava, e que antes me animava, assim, já não sinto que eu caibo mais. E aí dá um olhar, põe um óculos na sua cara que você não consegue mais tirar. Então, para mim, o ponto de virada lá foi eu perceber que existe uma forma de a gente trabalhar, existe uma forma da gente ser e viver que é muito difícil de replicar nas empresas. E que se a gente conseguisse replicar, a gente traria ainda mais resultado. Então, esse foi o ponto de virada principal na minha cabeça e que eu trouxe depois para a minha vida executiva até então. Só que não é o óbvio dentro das companhias. E aí, não necessariamente isso pode ser super aceito, como pode não ser tão aceito. E aí, dosar isso é algo que a gente continua tentando fazer. Eu vejo o amadurecimento como a capacidade que você tem de refletir sobre você e sobre contexto. Então, você pode viver todas as mesmas experiências. Se você não refletiu sobre o que estava acontecendo e simplesmente estava vivendo, você não necessariamente vai ter amadurecido tanto
quanto se você efetivamente refletisse. E é isso que eu falo que minha cabeça não para. Então, não basta você sentir, eu gosto de entender por que eu estava sentindo o que eu estava sentindo. Por que a mesma posição ficou desconfortável depois que eu voltei? Por que me dói tanto quando eu vejo determinada coisa acontecendo dentro de uma companhia? Por que eu acredito que aquilo é uma injustiça de alguma forma? Ao invés de se vitimizar, para mim amadurecimento é você entender que existe uma outra realidade além da sua, da narrativa que você constrói. Cada um está contando a sua. E aí você deixar de ser o centro da única narrativa real que existe, acho que força você a amadurecer, porque você vai ter que reagir a isso. É muito mais fácil você ficar numa posição e reclamar ou se enaltecer e dizer que é graças a você que as coisas estão acontecendo, do que você entender que às vezes não é sobre você. Você perceber que você não é necessariamente tão especial assim e que você pode ser o vilão e o herói na história de qualquer pessoa, assim como tem heróis e vilões na sua, né? Então, para mim, amadurecimento é você ter a capacidade de você refletir sobre o que acontece com você, não esperar a situação te amadurecer. Porque a situação todos podem passar, mas quem realmente refletiu sobre isso é que vai amadurecer melhor. É que eu não acho que o amadurecimento vem no erro só. Porque se o amadurecimento só vier no erro, a gente como sociedade ferrou. Você tem que realmente se dar mal para você aprender. O amadurecimento, de novo, ele vem na reflexão do que está indo bem, por que está indo bem, e o que está indo mal, por que está indo mal. Por narrativas que vão além da sua. Onde você não necessariamente é o centro daquela história do que está acontecendo. Mas você consegue enxergar o contexto, você consegue entender outras pessoas e o contexto delas. Para mim isso é amadurecer. Quando você diz que em time que está ganhando não se mexe, você está presumindo que o nível do que está se ganhando tá bom. Então você está ganhando o jogo, mas você poderia estar fazendo muito mais gols. Certo? Ou as pessoas poderiam estar muito mais felizes jogando. Então, para mim, não é você só mexe quando tem algo dando errado. Então, eu brinco, né, que muita gente escolhe mudança de carreira, vai sair da empresa, tarará, quando as coisas estão indo mal. Quando você decide fazer uma mudança, pegando o time está ganhando, quando você decide fazer uma mudança porque as coisas estão indo mal, eu acredito que as pessoas elas acabam tentando fugir de onde elas estão, elas vão diminuir que elas entendem que é o que satisfaz elas. Porque ela está querendo sair daquela situação. O time está perdendo, então eu quero sair dessa situação. As decisões, a tolerância do que vai te fazer feliz, você vai diminuir porque você já está infeliz. Quando você está bem, quando o time está ganhando, e você decide, acho que dá para fazer uma mudança, acho que dá para a gente ser melhor ainda, é muito bom, porque como você já está com a expectativa aqui, já está com a realização aqui, tem que ser algo melhor que isso para você sair. Então, eu sempre prefiro fazer mudanças quando as coisas estão indo bem do que quando as coisas estão indo mal. Porque aí você vai fazer em cima do que você realmente gostaria, do que realmente você acha que vai te alavancar, e alavancar teu time, e assim vai, do que quando as coisas estão indo mal, porque você vai ter mais pressa, de certa forma. Primeiro, relacionamento é o que faz a gente ser humano, porque senão não existe sociedade, não existe comunidade, certo? Então, relacionamento é algo que ou você faz ou você faz. Você está fazendo mesmo se você não quiser. Ponto. E ele sempre vem de uma troca. E as pessoas colocam isso de uma forma ruim. Mas a troca não é sempre por interesse. Que o interesse pode ser, eu acho você mó legal. Eu tenho interesse em conviver com você. Eu acho você super inteligente. Eu tenho interesse em aprender com você. E vice-versa. Ou então, você está passando por um problema e eu tenho interesse porque eu acredito que eu posso te ajudar. E eu tenho interesse em te ver melhor, né? E eu acho que isso funciona para todos os lugares. E, obviamente, vão ter pessoas que, por interesse para si, também vão se conectar. E isso é verdade. Então, vamos tirar o julgamento primeiro e falar assim, isso é uma verdade. No mundo corporativo, então, mais ainda. O que, para mim... Então, essa é uma primeira parte do que é relacionamento para mim. Ela é uma troca. Acabou. A troca ela vai depender de um pano de fundo.
né? Que pode ser um ambiente corporativo, como pode ser o pessoal, pode ser na amizade, pode ser o que for. E eu, genuinamente, eu sempre fui uma pessoa muito amiga. Quando eu sou amiga de alguém, eu sou leal. Então, sou muito leal mesmo. E no trabalho, eu nunca acreditei só em relacionamentos profissionais. A não ser que a pessoa seja muito fechada. Mas eu tento dar aquela quebrada. Porque o relacionamento no trabalho, ele transforma uma empresa. Então, muitas vezes as pessoas acham que são a hierarquia, né, que vai garantir uma transformação, mas dentro desses desafios que eu já me joguei, às vezes era uma parceria entre, eu tenho essa amizade até hoje, inclusive eu era gerente, tinha uma gerente de produtos, uma gerente de tecnologia. E trabalhava em esferas muito diferentes, eu trabalhava com planejamento estratégico. E a gente ia articulando dentro da empresa para uma transformação que a gente acreditava muito que era importante. E no final a gente conseguiu fazer. Então o middle management, inclusive, né, a gestão intermediária, ela tem um poder de transformação enorme. A grande questão é que às vezes as pessoas não se permitem abrir para um relacionamento. Sentem que precisa que o outro prove confiança para você confiar. Eu acredito muito em você começa se relacionando comigo com a confiança. Por que ser humano que eu sou tão, nossa, você tem que me provar que eu posso confiar em você. Isso me coloca num pedestal que para mim não faz sentido. Eu vou começar confiando. Se você fizer alguma coisa errada com a confiança que eu estou dando para você, isso diz mais sobre você do que sobre mim. E se isso me ferrar, como já me ferrou algumas vezes, isso não me faz perder ainda o brilho de acreditar primeiro. Porque o que me beneficiou e o que me deixou mais leve, e o que criou, inclusive, relações de vulnerabilidade com outros executivos, com outras pessoas que se sentiam que não podiam compartilhar, é vastamente maior do que os perrengues que eu já passei, porque teve gente que abusou da minha confiança. Então, para mim, relacionamento ele é fundamental em todos os aspectos da vida. São 3 fatores. Todo mundo pode chegar no sucesso no mesmo cargo, mas a velocidade que você chega depende de 3 fatores. Primeiro, e não necessariamente estou falando uma ordem, mas é sorte, privilégio e competência. Quando eu falo de sorte, é tipo você ter tido um bom gestor desde o início da sua carreira. Então isso é sorte, você pode entrar numa grande empresa e não ter, você pode entrar numa empresa ruim e ter, e você se desenvolve mais rápido. Isso é algo que é sorte. O privilégio é onde entra muito a família já, eu acho. Porque você saber que tem um grupo que te ama, não importa o que aconteça, e ter tido uma prova, inclusive, disso, que no meu caso foi, né, quando eu me assumi, e você saber que você pode, qualquer coisa que acontecer, você pode contar com eles, é um privilégio que faz você poder focar só em você. Então, para mim, família é isso, é ter esse lugar que não importa o que aconteça, eu posso buscar. Isso foi se provando diversas vezes ao longo do tempo. Para mim isso é um grande privilégio. E por fim a competência, obviamente, que é você, em cima disso, como que você transforma isso em resultado para onde quer que você esteja e para você também. Quando a gente compara, millennials com Gen Z, era uma comparação muito parecida de quando você falava do Gen X, Baby Boomers com Millennials. Então sempre vai ter. Sempre vai ser uma geração que parece mais imediatista, né, mais crítica e assim vai. Olha, o diferencial volta a ser, entenda com quem você está falando, com os líderes que você está conversando, que eles tiveram uma história diferente da sua. Não força a sua verdade a ser a única verdade. Então você precisa saber se comunicar e ter a empatia de que eles estão agindo daquela forma, porque eles acreditam que é a melhor forma. Quando você parte de um lugar bom, e aí você ajuda a fazer a transformação, é muito melhor do que você falar, mas tá errado e tem que ser assim. Você não vai chegar a lugar nenhum assim. Então os meus 50 centavos continuam sendo você ler cenário e você entender de onde estão vindo as pessoas ao seu redor, para você se comunicar e fazer a transformação da melhor forma, para você viver melhor e colocar o que você acredita, é a forma mais rápida de você evoluir. Que não é ser condescendente, não é você ser conivente com o que você não acredita,
mas você entender que é um processo de transformação para todo mundo, não é só sobre você. A gente fala muito da geração que está vindo e da geração mais antiga, né, digamos assim, mais sênior. O que me preocupa hoje, a galera do meio. Como eu cresci rápido, eu estou numa geração, millennial, mas eu alcancei cargos que geralmente são de outras gerações. Então eu convivi, sendo de uma geração, tendo meus amigos, etc., de uma geração, sempre dessa linguagem mais acessível que você conhece, porque é quem eu sou, mas eu sempre convivi também muito com esse choque geracional e eu ali nessa tradução. Porque, no final das contas, para uma marca ser empregadora e atrair, né, pessoas, potenciais talentos e assim vai, ela tem que fazer o pitch mais da inovação, certo? De que a gente quer trazer e tararara. Aí a geração nova, ela entra e vê o modus operandi ainda muito hierárquico e assim vai. Porque realmente a empresa tem que dizer para onde está indo, né? Não necessariamente onde ela já está. Então o que me preocupa? A galera que está mais sênior, lá em cima, já nos grandes executivos, VPs, CEOs, geralmente eles estão sendo capacitados para ser uma liderança mais inovadora, certo? E a galera que está chegando, quando eles estão sendo capacitados para serem líderes, eles estão ainda muito no beabá de como fazer o one-on-one, como dar feedback, ainda muito nesse beabá. A galera do meio, que está aqui no meio, porque a gente sempre fala que o gestor do meio, ele sofre a pressão da entrega de cima e de baixo. A gente pouco fala da pressão psicológica que essa pessoa passa. Por quê? Ela sabe muito bem o discurso versus a realidade de cima, o que não é dito, mas o que é esperado, né, da forma de agir, né, da previsibilidade, do horas trabalhadas, né, não tanta flexibilidade e autonomia quanto a gente acredita, por mais que você tenha subido. E a galera de baixo tá cobrando essa galera daqui do meio pelo pitch que a empresa tá dando. Então, essa pessoa aqui, ela tem que agir de uma forma com o time que consiga trazer, tem coisa que ele não tem controle, que essa pessoa não tem necessariamente controle. E para cima, se você trouxer muita dor do time para cima, também vai parecer que você não é um bom gestor que está tendo uma narrativa correta para o time. Então, eu tenho uma preocupação com essa galera aqui do meio de como que eles fazem essa tradução saindo vivo do outro lado. Então, mais do que a gente falar da geração que está vindo, que eu acho que é uma questão que todo mundo está falando, eu estou muito preocupada com a geração que está vivendo esse meio do caminho. Porque qual que é o risco? Deles subirem porque eles estão sendo aprovados pela galera de cima que mantém um pouco do tradicional. E aí as coisas não vão necessariamente mudar no tempo, como a gente gostaria. Então, eu tenho uma preocupação geracional realmente com a galera que está no meio, mais do que a galera que está chegando e com a galera que está lá em cima. Porque essa galera é o futuro dos gestores executivos e está tendo que viver essa dicotomia. Porque o mais em cima, o mais tradicional, digamos, presumindo hipóteses de que mais em cima está mais tradicional, e o novo, eles se consideram um ao outro extremistas. Um considera né, os mais novos consideram os que estão lá em cima. É o extremo de não, tudo tem regra, é hierárquico, não tem tanta flexibilidade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é um extremo, certo? E eles olham para baixo, não aceita um feedback, não quer trabalhar, não aceita uma crítica. Então, existe um extremismo que a gente coloca e vê na mídia que não ajuda essas gerações a se falarem, e piora o trabalho do cara que está no meio. Então, agora eu estou montando um produto mais focado até para essa galera que está no meio sair do outro lado vivo e ajudar a fazer essa tradução, sem se perder. Alcitar, o nome... Primeiro, porque eu abri a Alcitar. Eu abri a Alcitar porque, como eu disse, eu sempre gostei de me jogar nos riscos e nas experiências mais absurdas possíveis. Então, passei por muitas transformações e realizei muitas transformações. E eu vejo falta ainda nas camadas de gestão intermediárias e início da executiva, esse entendimento mais rápido do cenário onde você está entrando.
Então, o meu foco é realmente as pessoas que passam por um ponto de virada, né, aproveitando aqui. Então, mudaram de cargo, mudaram de empresa, mudaram de função e tem que se adequar para fazer a transformação acontecer, ou tem que ler o cenário para você poder fazer a transformação acontecer e encurtar a sua curva de aprendizado e minimizar riscos de você acabar, né, sendo expelido porque você não conseguiu ler o cenário. Porque é onde as pessoas ficam muito inseguras, né, e tem poucas conversas francas sobre esses momentos. Que a pessoa quer provar para o gestor por que foi contratada, quer provar para o gestor por que foi promovida, né? E às vezes não se sente nesse conforto. Então, a minha vivência eu acredito que ajuda muito nisso e tudo que eu estudei. E o nome Alcitá vem de valores que eu acredito muito forte. Você começou falando da família, e a minha família, ela é tudo para mim, e me sinto assim, privilegiada por isso mesmo. Alci, de Alcitá, vem de Alcides, que é o meu avô imigrante português, que veio para o Brasil, né, com nada e foi construindo uma mente inovadora, uma mente empreendedora, juntando cada coisinha, fazendo parcerias e fazer relacionamento e narrativa. Ele é um cara também de presença, se conectava muito fácil com as pessoas, impetuoso, sabe, em fazer uma coisa acontecer, tinha aquela vontade. E eu sempre fui a cara cuspida escarrada dele, né, cuspida escarrada, que o pessoal fala, que é, quando eu nasci me chamavam de Alcidinhas, né, que era de Alcides. Então, admirei sempre meu avô e graças a Deus tive ele durante boa parte da minha vida. E o Tá vem de Tuta, o apelido da minha mãe é Tuta, então fica Alcide, Alcides e o Tá de Tuta. E a minha mãe, ela é um centro gravitacional, assim, de energia e de conexão. Ela também tem essa presença quando entra em qualquer lugar. Não tem como você não perceber que a Tuta chegou. Ela ajuda muito as pessoas. Ela é minha mentora de carreira e de vida. Eu acho que isso é uma bênção também. E ela é muito da metodologia, da organização, de se reinventar. Minha mãe teve que se reinventar várias vezes ao longo da vida. Ela é que faz a gestão da empresa e da família. Então, quando você junta a bagagem do inovador com a da continuidade na reinvenção, né, com organização, com método, mas sempre impetuoso, são os valores que eu acredito que uma pessoa precisa ter na carreira e são os valores com os quais, sempre muito éticos, os dois, que eu também quero guiar agora essa minha fase de empreendedorismo, né, porque aí agora, de novo, vamos no Delta agora começar a empreender, né, e ter que se reinventar em diversas formas.